Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o presidente da FUNAI, Márcio Meira. Nós vamos conversar sobre a situação dos índios. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado também pelo convite. Márcio, o setor indígena está prestes a sofrer uma modificação no que diz respeito à assistência à saúde indígena. O Congresso Nacional acaba de aprovar um projeto de lei de conversão, transferindo da FUNASA para uma nova Secretaria de Assistência à Saúde Indígena, dentro do próprio Ministério da Saúde, que passa a ter, então, esse encargo de cuidar da saúde dos índios brasileiros. Como é que a FUNAI viu essa mudança? Bom, a FUNAI acompanhou o processo todo e vê com muito bons olhos essa mudança, que é mais um passo em direção à melhoria do atendimento à saúde dos povos indígenas no Brasil. A FUNAI cuidava da saúde indígena no passado. Em 1999 foi criado um subsistema de saúde indígena no âmbito do Ministério da Saúde, mas vinculado à FUNASA, com a criação dos distritos sanitários especiais indígenas, onde já houve um avanço importante. Muitas melhorias foram feitas na saúde indígena desde então, é bom que se diga, né? Mas ainda muitos desafios a serem superados. Para que esses desafios sejam superados, foi muito importante agora esse passo dado pelo presidente Lula, quando encaminhou, né, uma medida provisória que foi convertida em lei, aqui no Congresso Nacional, para a criação da Secretaria de Saúde Indígena no âmbito do Ministério da Saúde, mais estruturada, e que dá um passo muito importante, porque também deu autonomia administrativa e financeira aos distritos sanitários especiais indígenas. Ou seja, os mesmos distritos, são 34 distritos, que já havia, eles continuam funcionando, mas agora eles vão ter autonomia financeira, orçamentária, que não tinham, para atender a população indígena mais rapidamente, com mais eficácia e eficiência. E, inclusive, com a possibilidade de contratação de servidores profissionais de saúde que vão atender a essa população. É bom que se diga, porém, que a criação da secretaria feita agora não quer dizer que imediatamente as soluções virão. Nós temos ainda muitos problemas na saúde dos povos indígenas no Brasil e nós temos aí um período de transição dessa estrutura toda. Da FUNASA para a nova secretaria, inclusive os servidores que são transferidos, equipes que são transferidas. Então, mas o que é importante? Importante é que houve um acompanhamento, digamos assim, de perto da FUNAI, que é uma instituição que tem a obrigação de acompanhar as políticas públicas voltadas para os povos indígenas e o próprio movimento indígena. A sociedade indígena, ou as sociedades indígenas, as suas organizações, acompanharam de perto. Agora, a FUNASA, nesse aspecto da assistência à saúde indígena, vinha sendo muito acusada de desvio de verba, contratos irregulares com ONGs. Você acha que esse novo esquema, esse novo modelo, com a saída da FUNASA do assunto para a entrada da nova secretaria, vai ser mais fácil controlar a corrupção, desvio de verba destinada à saúde indígena? Olha, o que nós esperamos é que seja realmente mais fácil e mais eficaz esse controle, Todos nós desejamos que os órgãos públicos que desempenham essas políticas para os povos indígenas ou para qualquer outra política tenham controle eficaz sobre ilicitudes ou qualquer tipo de ato ilegal. No caso da saúde indígena, eu creio que eu diria que o pecado original do problema é que o Estado brasileiro precisa ter estrutura, servidores, funcionários, profissionais que atendam a população. O fato de nós não termos isso no passado e até hoje é que gerou a necessidade de contratação de terceirizados, digamos assim, ou de as organizações da sociedade civil que prestam o serviço. Nem sempre essas organizações estão capacitadas e preparadas para isso. Então, por isso, considero que a criação da secretaria, com a possibilidade de profissionais do próprio governo, servidores públicos concursados, possam fazer essa prestação de serviço, nós tenhamos aí uma oportunidade de melhoria
dessa qualidade, sem excluir, obviamente, a contribuição de organizações da sociedade civil que têm trabalhado seriamente, porque tem muitas que trabalham de forma séria. Não é? E a gente tem que saber separar aí o joio do trigo, não é? E para isso existem os órgãos de controle, o Tribunal de Contas da União, não é? A Controladoria Geral da União, para que essas contas sejam aplicadas da forma mais eficaz e correta possível. Até porque a questão da saúde é uma questão vital. Nós tratamos da vida das pessoas. Eu pergunto, qual é a situação da saúde dos índios em geral no Brasil hoje? Ela é uma situação, eu diria assim, tem uma contradição histórica, porque ao mesmo tempo a gente pode dizer que houve um grande avanço, ou seja, as campanhas de vacinação amplas, universalizantes, que foram feitas no Brasil nos últimos anos, a melhoria, a própria criação do subsistema de saúde indígena, dos distritos sanitários, todas essas políticas levaram a uma melhoria geral do quadro da saúde indígena no Brasil. Tanto é que a população indígena aumenta significativamente. A população indígena cresce no Brasil hoje 6 vezes mais do que a média nacional. E a população indígena hoje no Brasil é estimada nas aldeias em cerca de 560 mil. Certo? Se considerarmos a população fora das aldeias, o censo do IBGE que está sendo feito agora, pela primeira vez vai fazer essa contagem total, nós vamos ter aí provavelmente uma população de 1 milhão de indígenas no Brasil. Quando a gente lembra que o mestre Darcy Ribeiro, nos anos 60, deu uma entrevista famosa, que ele dizia que se o Brasil não tomasse as providências de proteção dos indígenas, até o ano 2000 nós poderíamos tê-los desaparecidos, não é? Significa o quê? Significa que o Brasil tomou providências e que o Brasil melhorou a condição de saúde dos povos indígenas. Em geral. Em geral. E as questões específicas? A contradição é essa, porque você tem ainda situações em algumas áreas gravíssimas, por exemplo, o caso da hepatite delta na região do Vale do Javari, no Amazonas, que é muito grave. Nós temos situações também de precariedade na atenção básica, não é? Em várias regiões, em vários distritos, por conta de situações também que foram citadas aqui, né? Inclusive com ações da Polícia Federal. Não é? Essas situações, certo? Existem, os conflitos, e como consequência, inclusive, dessas situações existem, nós precisamos enfrentá-los. Né? E o alcoolismo? Alcoolismo também é um problema sério. Né? Por exemplo, a situação de alcoolismo na região da Bahia, por exemplo, é muito grave. Né? Os índios do sul da Bahia têm um problema de alcoolismo muito grave. Regiões também como o Mato Grosso do Sul, de Guarani e Kaiowá, que é agravado também pela situação ainda de não ter as suas terras tradicionalmente ocupadas, reconhecidas amplamente por causa de situação de conflito também fundiário ali, que agrava a situação da saúde, do alcoolismo. Então nós temos sim situações de conflito em função de precariedade de saúde, temos situações de doenças que afligem a população indígena gravemente e que precisam ser combatidas, e temos situações de precariedade na atenção básica em algumas regiões. Por isso, o que eu disse que é uma contradição histórica, porque ao mesmo tempo que nós melhoramos e avançamos muito, mas ainda persistem, e os dados, inclusive, recentemente agora, a própria Funasa contratou uma pesquisa realizada com coordenação da Fiocruz sobre a situação da saúde dos índios no Brasil e a situação nutricional também dos índios no Brasil. E essa pesquisa, que resultou num relatório bastante rico de informações, ela aponta claramente para essa precariedade, problemas sérios, até na alimentação, por exemplo, a mudança dos hábitos alimentares, gerando problemas de obesidade, por exemplo, povos indígenas que não tinham doenças como o diabetes, por exemplo, hoje apresentando situações graves de diabetes. Né? Tudo isso só reforça a correção do governo federal, do presidente da República, de criação dessa Secretaria Especial de Saúde Indígena no Ministério da Saúde, e a correção também do Congresso Nacional em aprová-la. Aqui no Senado foi aprovado por unanimidade, inclusive, não é? De todos os partidos, que demonstra efetivamente que se trata de uma questão suprapartidária, uma questão de necessidade realmente dessa parcela da população brasileira que ainda apresenta índices na área de saúde aquém da média nacional e que precisamos então avançar. Né? E como estão os Yanomami? Os Yanomami, nesse contexto aí, estão bem melhor, não é? Muito melhor do que estavam, por exemplo, há 20 anos atrás. Né?
Eu me lembro que muitos devem lembrar que eles estão em crescimento quem tem um pouco mais, demográfico. sim, eles estão em crescimento demográfico. E quem tem um pouco mais de 40 anos vai lembrar que os Yanomamis sofreram muito nos anos 80, quando houve uma invasão, muitos garimpeiros invadiram a terra deles. Na época, o governo federal retirou os garimpeiros de lá. Hoje ainda tem garimpeiros, mas é mais residual, né? E com a demarcação da terra indígena Yanomami na época, e de lá para cá, toda a política de proteção, não é, e promoção, tanto da saúde, quanto também da proteção territorial dos Yanomami, e, sobretudo, a garantia a eles, né, da sua autonomia, das suas atividades, superaram aquele problema. Crise terrível. E aí, hoje, podemos dizer que os Yanomami estão numa situação boa, numa situação relativamente tranquila. A existência de aldeias ou aldeamentos nas periferias das grandes cidades, esse é um problema? Esse é um fenômeno novo, não é, no Brasil, que precisa ser enfrentado. Não é? Porque uma parte da população indígena brasileira, como nós estávamos falando, eu falei do censo do IBGE, disse que 560 mil indígenas vivem nas aldeias, né? Vivem nas terras indígenas, mas uma boa parte vive fora, em cidades próximas das terras indígenas, mantendo ainda a relação, às vezes vai para a sua casa lá na terra indígena, vem para a cidade, os filhos estão estudando, né? Às vezes na universidade, muitos indígenas hoje estão na universidade. Não é? Tem que vir para a cidade, aí vem a mãe também, vem o pai, vem às vezes a família acompanhando. Então, uma série de situações que levam a uma migração de indígenas para as cidades, né? Isso tem gerado situações em que bairros, por exemplo, de cidades grandes, na Amazônia, até fora da Amazônia, como São Paulo, né, tenhamos bairros em que tem uma população indígena ali, naquele bairro, naquela área de periferia, e o Estado brasileiro precisa ter políticas públicas para essa população. Voltado especificamente para essas comunidades. O que é um fenômeno novo, porque, historicamente, a FUNAI, por exemplo, o órgão mais antigo, que sucedeu o SPI, que foi criado em 1910, né, faz 100 anos esse ano, pelo Marechal Rondon, sempre trabalhou com os indígenas nas aldeias, né? Hoje nós temos que começar a repensar um pouco isso, porque nós temos que ter aí as prefeituras, os estados envolvidos também no atendimento. Por exemplo, o posto de saúde na cidade tem que saber que o indígena que está na cidade, ele tem que ser atendido como qualquer cidadão brasileiro, porque ele é um cidadão brasileiro, mas também, eventualmente, ele tem lá o pajé que acompanha, não é? Tem uma outra maneira de tratamento, de observação das doenças, né, e da cura, que precisa ser observado, porque também é um direito constitucional, o direito à diferença no tratamento. Exatamente. Ô, Márcio, a FUNAI acredita que ainda existam índios não contatados? Não, a FUNAI não só acredita que existem, como a FUNAI sabe que existem, não é? E nós acompanhamos de longe, sem fazer contato, e temos uma política de proteção. Hoje nós temos 68 registros de índios em situação de isolamento, que a gente chama, né? Voluntário. No norte do país? Todos na Amazônia. Na fronteira norte? Todos na Amazônia legal. Tá? E desses 68 registros, cerca de 25 confirmados. Né? E hoje a FUNAI tem, na sua estrutura... Mas alguma tribo diferenciada das que já foram contatadas? Algum povo, alguma etnia diferente? Sim, todos esses povos não contactados fazem parte, certamente, das mesmas famílias maiores dos indígenas já contactados, né? Eles não são algum povo, digamos assim, totalmente novo ou desconhecido. A gente sabe que, de alguma forma, eles fazem parte das mesmas famílias, né, desses povos já contactados. E o Brasil tem uma política já de mais de 15 anos de não fazer o contato. Ou seja, nós demarcamos as terras estão demarcadas, e lá nós temos o que a gente chama de frente de proteção étnico-ambiental. A FUNAI hoje tem uma coordenação, na sua estrutura, ela tem uma coordenação geral de índios isolados e recente contato. Subordinada a essa coordenação geral, nós temos 12 frentes de proteção étnico-ambientais, em toda a Amazônia Legal, do Maranhão ao Amazonas. Porque no Maranhão também tem povos ainda em situação de isolamento. Os Auá, Guajá, lá no Maranhão. Né? Muita gente pensa, pô, Maranhão, né? Mas lá também tem. E também no Amazonas, no Pará,
no Mato Grosso, Rondônia, Acre, todos esses estados, né? E lá essas frentes são equipes nossas da FUNAI que ficam posicionadas nos limites da terra indígena, e o objetivo deles ali é proteção, não deixar ninguém entrar e fazer contato com aqueles povos, né? Ô Márcio, agora sua gestão tem estado, digamos assim, na berlinda, porque os índios, várias lideranças indígenas têm questionado um decreto recente, o 7056, em que, por meio do qual foram extintas várias administrações da FUNAI. Como é que você responde às críticas à sua gestão? Eu respondo de uma forma muito serena, né? Muito tranquilo, porque nós vivemos numa democracia e qualquer governante, qualquer pessoa que está no governo sabe que não pode ter unanimidade, nem deve ter. Uma democracia tem que ter diversidade de pensamento, né? Nós estamos na FUNAI desde 2007 com a determinação do presidente da República de operar mudanças. Nós viemos para mudar uma estrutura para que essa estrutura fosse mais forte e mais aperfeiçoada para atender os povos indígenas na realidade brasileira contemporânea. A FUNAI é uma instituição que tem 43 anos, que sucedeu ao SPI centenário, né, e que precisava dessa nova estrutura para dar conta dos serviços. A população indígena aumentou, né, as terras indígenas aumentaram. Então, essa restauração... acha que essas resistências, elas são residuais ou elas têm um peso... Que peso elas têm dentro da comunidade em geral, da comunidade indígena em geral? Elas são residuais, né? Por que são residuais? Porque o movimento indígena, quer dizer, os povos indígenas do Brasil têm as suas organizações, né, nacionais, regionais e nacionais. Então, as organizações indígenas, na sua grande maioria, né, as grandes organizações, elas têm, claro, a necessidade dessa transformação e desse aperfeiçoamento, dessa reestruturação da FUNAI, e apoiam essa reestruturação. Agora, existe, obviamente, alguns pontos de divergência em algumas regiões residuais em que há essa reação. Agora, isso é natural, porque toda mudança, quer dizer, quando você opera uma mudança, sempre gera reações, né? Uhum. Sobretudo quando você muda alguma coisa que já está há muito tempo sem mudar. Certo. Então, você muda uma estrutura, mudar os costumes até, não é, de uma instituição, de uma organização. E é isso que nós estamos fazendo. Mas trazendo sangue novo também, né? Porque essa estruturação também inclui a realização de concurso público. Só para você ter uma ideia, a FUNAI não contratava servidores por concurso em grande volume, né, desde a década de 80. E está contratando agora? Agora nós estamos contratando só agora, nesse ano, agora a partir do mês de agosto, setembro, 425 novos servidores, 200 de nível superior, de nível médio. Já foi feito o concurso, já estão chamando. 3.100 vagas foram abertas. E nós estamos recompondo. Só para você ter uma ideia, a FUNAI tem 2.000 e poucos funcionários no Brasil inteiro. Ou seja, está dobrando, nós vamos mais do que dobrar essa equipe. E que tipo de profissional? Antropólogos? São vários profissionais, porque nós fizemos uma coisa. Antes do concurso, nós conseguimos uma coisa importante. Nós criamos 2 gratificações especiais para os funcionários da FUNAI, para melhorar o salário. Melhoramos o vencimento básico também desses servidores e criamos cargos de indigenista, que não havia. Então, os cargos são novos também. O indigenista especializado, de nível médio e nível auxiliar. Então, os profissionais são variados. Sei. Pode ser um economista, pode ser um engenheiro, pode ser um economista, um biólogo, um antropólogo. Cargo de indigenista. Exatamente, no cargo de indigenista. Por que isso? Porque hoje, o que os índios precisam, o que o país precisa para desenvolver políticas públicas são profissionais variados. Nós precisamos de biólogos. O grande desafio que nós temos hoje é de sustentabilidade social, econômica, cultural das terras indígenas e dos seus povos. E para isso nós precisamos de profissionais para atuar nisso, economistas, biólogos, ecólogos, além dos antropólogos, dos sociólogos, dos historiadores, né, que são profissionais que sempre atuaram nessa área. Agora, uma última pergunta, que o nosso tempo está se esgotando. Você não acha legítimo os índios reivindicarem que a presidência da FUNAI devesse ser ocupada por um representante deles, índio? Acho plenamente legítimo. Acho que o Brasil, assim como nós tivemos durante muitos anos, né, na presidência da República, sempre pessoas, digamos, da classe dominante brasileira, e sempre houve aquele preconceito de que um operário pudesse ser presidente da República, e nós vimos que o nosso presidente operário não só ganhou as eleições e governou o país e está terminando seu mandato com uma aprovação alta da população brasileira, né? Eu acho que nós temos que quebrar esse preconceito um dia. Eu acho que vai chegar um momento, certamente, em que os indígenas, ou um indígena,
poderá assumir a presidência da FUNAI. Espero que isso aconteça. Quem sabe na sua sucessão. E quem sabe na minha sucessão, não sei, pode ser. Eu vejo como plenamente legítima essa reivindicação. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado também. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o presidente da FUNAI, Márcio Meira. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, basta acessar o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.